Augusto Francener e essa é uma aula de ciências do nono ano. Na aula de hoje nós iremos falar sobre a tabela periódica. A tabela periódica ela é um reflexo de organização dos elementos químicos. Cientistas no século retrasado sentiram essa necessidade, mas ficava a pergunta: como organizar esses elementos? Qual é a melhor forma de organizar esses elementos? E aí, dois cientistas no mesmo ano, sem contato um com o outro, que é Julius Lothar Meyer e Dmitry Mendeleev, um alemão e um russo, eles fizeram um sistema bem parecido, que hoje nós conhecemos como tabela periódica. Ela tem esse nome porque ela é um sistema de organização na qual ela organiza os elementos químicos por períodos. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, o que é organizar por períodos. E aí, esses elementos ficaram organizados de acordo com as suas propriedades e características. Então, em vez de estar elementos bagunçados, hoje nós temos eles bem organizadinhos. Aqui nós temos a tabela periódica. Percebam que hoje existem, nós falamos disso na aula passada, mas é bom frisar, existem 118 elementos químicos. Nós temos eles organizados aqui, vocês podem ver em colunas e linhas, tá certo? E aí quando a gente fala de tabela periódica é porque ela é organizada por períodos. Nós temos 7 períodos, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no primeiro período nós temos hidrogênio e hélio. No segundo nós temos lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. No terceiro, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, argônio e assim a gente vai indo. Então cada período tem essa organização. E essa organização se provou muito boa porque ela não organiza apenas isso, mas também por características. Então você tem aqui o grupo que nós chamamos de metais alcalinos, que estão na primeira coluna, que é uma família, e depois se for organizado no nome de família. A segunda coluna, que é a família 2A, que é alcalinos terrosos. Aqui a família B, que é essa grandona aqui, que são os metais de transição. Aqui nós temos os gases nobres, que é a família 8A. Então, você tem grupos que foram organizados e eles ficaram de forma bem bonita, de forma bem perfeita mesmo, essa organização da tabela. Porque os elementos tinham essa configuração dessa organização bem bonita. E aí, o que nós devemos entender, né, é que eles estão, como eu falei, é periódica, né? A gente já começou a falar sobre isso. Elas estão organizadas em crescente número atômico. Lembrando que o número atômico é Z. O primeiro elemento é o hidrogênio, que tem número atômico 1, do primeiro período. O segundo elemento é o hélio, que tem número atômico 2, também do primeiro período. O segundo elemento químico, o terceiro, perdão, que é número atômico 3, é o lítio. Ele está no segundo período já, depois o sódio e assim sucessivamente. Cada um com o número atômico aumentando, até o número atômico do 1 até o 118. Elas estão dispostas em 7 linhas horizontais, que são os períodos, como a gente já comentou anteriormente, e em colunas, que são numeradas de 1 a 18, que são as famílias. Novamente, para ficar claro, as linhas são os períodos, as colunas são as famílias, que têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Isso aqui é uma coisa que ainda vamos estudar, tá? Mas basicamente quer dizer o quê? Que eles têm o mesmo número de elétrons na camada efetiva, que é justamente a camada que vai permitir que esses elementos liguem com outros elementos. Mas isso a gente vai estudar com mais clareza mais à frente quando falarmos de ligações químicas. E aqui novamente a tabela periódica. Então, agora já sabendo que nós temos as linhas, que são os períodos, o hidrogênio número atômico 1, hélio 2, lítio 3, berílio 4, boro 5, 6, 7, assim até o 118. As colunas são as famílias, como eu falei, são 18, 1A, 2A, aí aqui começa 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, aqui é 1B e 2B, aqui ela tem uma diferença, né? Aí 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, então são 18. E esses grupos têm suas próprias características.
como eu já falei anteriormente, e é bom repetir porque a tabela periódica é isso, é repetição para a gente ir aprendendo ela. Aqui na primeira coluna nós temos os metais alcalinos, aqui metais alcalinos terrosos, esse amarelo mais claro. Os rosos são metais de transição. Esses aqui são chamados de metais representativos. Esses aqui são não metais. Esses aqui são semimetais. Aqui são os halogênios. Aqui são os gases nobres. Aqui são os lantanídeos. Aqui são os actinídeos. Então, são grupos que têm características próprias, que têm elementos com características semelhantes. Cada um desses grupos. Só para falar um pouco sobre, por exemplo, algum desses grupos, os metais de transição. São muitos metais que vocês conhecem, que são metais. O ferro, o cobalto, o níquel, o cobre, o zinco, a prata, o ouro. Então são todos metais. Metais alcalinos, que é o primeiro aqui. Eles são chamados assim porque são metais que têm uma característica de ser básico, ou seja, tem seria adstringente, né, digamos assim. Então, é o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio. Então, percebam, a organização ela é muito bem feita dessa tabela. Então, a gente deve bater palmas para os dois cientistas, né, o Meyer e o Dmitry Mendeleev, que conseguiram pensar essa tabela. E na época deles nem existiam tantos elementos, existiam mais ou menos 70 elementos, e eles organizaram a tabela já. E assim, na tabela deles existiam buracos, eles sabiam que aquele elemento que estava no buraco depois seria descoberto. Então, é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre tabela periódica. Tenham todos um bom dia.